Vamos orar? Hoje eu quero encerrar a série de mensagens que eu estava ministrando. E antes de qualquer coisa eu quero pedir a Deus que nos dê sabedoria e revelação. Eu não sei vocês, confesso aos irmãos que eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz que primeiro a mensagem tem que falar com o pregador para depois falar por meio do pregador ou através do pregador. E eu confesso aos irmãos que, claro, sempre acontece isso, mas essa série de mensagens especificamente, Deus me deu um entendimento tão claro desse assunto, sobre orgulho, sobre soberba, sobre ego, que o tema dessas mensagens, na verdade, é transformação do ego. E eu tenho sido tão edificado nesse período. Tenho ruminado de uma forma muito especial essas mensagens. Eu não apenas prego, mas eu me alimento com elas. E eu tenho tido esse feedback também de muitos irmãos. Se você ainda não tem acesso ou não ouviu as 2 primeiras mensagens, mas eu até recomendo que ouça as 4 últimas mensagens, que é uma linha de raciocínio. Ela está no YouTube da nossa igreja, da comunidade Casarão Itatiba. Mas eu queria encerrar hoje com essa mensagem. Eu queria orar. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E é para glorificar e exaltar ao Senhor que nós estamos aqui. E nesse momento, depois de um momento de louvor, de adoração, de oração, onde é perceptível a presença do Senhor em nosso meio, queremos agora ter o nosso coração aberto para que possamos receber essa palavra por revelação. Que o Espírito Santo tire de nós toda a resistência, seja ela de ordem natural ou espiritual, e que essa mensagem ela venha transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, trazer uma metanoia sobre nós. E que possamos ser ministrados, tratados, edificados, confrontados pelo Senhor, mas principalmente, meu Deus, sairmos daqui hoje alimentados. Coloca os Teus anjos acampados ao redor desse prédio, desse lugar santo onde a igreja do Senhor se reúne. E que o Senhor abençoe cada um, tanto os que estão aqui como aqueles que estão nos escutando por meio do YouTube, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler o texto base dessa mensagem, que está no livro de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 21, e adentraremos no capítulo 4, é um contexto só. E Paulo, ele está escrevendo essa carta aos Coríntios porque a igreja de Corinto tinha muito problema. A igreja de Corinto estava passando por uma fase de muita dificuldade, porque era uma igreja muito carnal, muito imatura, e uma igreja que tinha pecados. E aí Paulo agora traz essa carta com o propósito de orientar e direcionar aquela igreja, confrontar a igreja e tratar com a igreja, trazendo direção. E essa igreja ela está passando por um momento que é a primeira coisa que Paulo trata, é a divisão da igreja. De tantos pecados que Paulo enumera durante a carta, e tantas circunstâncias que Paulo trata, a primeira coisa que Paulo vai resolver é a questão da divisão. E por quê? Se pecados aparentemente muito piores estavam acontecendo, e a divisão nada mais era do que preferências espirituais, diga-se de passagem, porque alguns estavam ali
discutindo porque gostavam mais de Paulo, e outros discutindo porque gostavam mais de Apolo. Então a igreja tinha facções, tinha partidos, tinha as famosas panelinhas. Mas a briga deles era até com o contexto espiritual, porque eles estavam ali, não, eu gosto mais de Paulo, eu gosto mais de Apolo, eu gosto de Pedro, não, eu gosto de Jesus. Mas isso estava gerando muita tensão na igreja. E por que Paulo resolve tratar esse assunto especificamente primeiro? Porque Paulo sabe o poder da unidade. Paulo sabe que é na unidade que você conquista, que você avança. Em vários momentos nas cartas de Paulo, ele orienta a igreja que seja unânimes, que tenha um só coração, um só pensamento. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que a força da igreja está na unidade. Jesus mesmo diz de um princípio espiritual que casa dividida não subsiste. Então ele deixa claro isso. Então Paulo vem e quer resolver isso, mas aí Paulo vai no cerne da questão, no âmago da história. Porque Paulo percebe que há orgulho, que por trás desse sentimento de que eu gosto mais de um, eu gosto mais de outro, o que estava acontecendo era o ego inflado das pessoas, era o orgulho, era a arrogância. E Paulo sabe que isso é muito problemático. Então ele vai falar por meio disso, e ele diz assim, portanto ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. Ele está dizendo, não precisa ter divisão, é tudo de vocês, porque vocês estão brigando por isso. E aí ele continua, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. E aí ele entra no capítulo 4. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. E que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa. Eu quero atentar para esses 2 versículos agora. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Porque quando Paulo interveio na situação, já havia uma divisão, começou a ter problemas. Então ele vem e traz essa fala um pouco dura. Falou, não me importo em ser julgado por qualquer tribunal, por vocês, na verdade nem eu julgo a mim mesmo. E aí ele diz o versículo 4. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Aí no versículos 5 e 6 ele diz assim, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará luz ao que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Ele fala assim, uma hora vai acontecer um julgamento. E nesse julgamento, ele está apontando para o julgamento de Cristo. As intenções do coração, as motivações, as reais motivações vão ser expostas. Porque o que ele está tratando é o que está lá dentro. E ele fala assim, olha, vai estar aberto. Ele fala, nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E aí ele encerra no versículo 6, dizendo, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de outro em detrimento de um homem em detrimento de outro. Ou seja, não se sinta melhor do que ninguém. Porque o problema dessa igreja era a arrogância, era a soberba, o orgulho. Era o ego exacerbado, inflado. E eles estavam se sentindo melhores, arrogantes, superiores. E Paulo queria tratar isso. Porque a igreja era uma igreja presunçosa, que se achava melhor do que outros. E toda vez que nós nos achamos melhor do que outros, isso é arrogância. E Paulo fala, não seja assim. Não se sinta melhor. Como nós aprendemos há 2 semanas atrás,
Que o problema não é você ter alguma coisa ou ser alguma coisa. O problema é você se sentir melhor ou superior às pessoas porque você tem. Ou porque você é. E Paulo mostra que a verdadeira identidade cristã não tem espaço para o ego. Porque o ego humano é que atrapalha toda essa história. No ego que mora o orgulho, a arrogância, a soberba. É o ego que controla a vida de muita gente. É o eu pessoal. E Paulo ele explica que tanto autoestima como baixa autoestima são faces da mesma moeda. E viver em função disso só traz angústia e sofrimento. Ou seja, tanto uma como outra, ou viver em função disso, do que as pessoas pensam ou dizem, só traz angústia e sofrimento. E Paulo ele conclui que a verdadeira liberdade é não pensar em si mesmo, nem mais e nem menos. Isso é dito como o bendito esquecimento. Então a questão não sou eu. E é interessante que no versículos 3 e 4, e eu queria me atentar nesses versículos, eu dei aqui um pano de fundo que eu falei nessas semanas. Paulo diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, ele conclui: nem eu julgo a mim mesmo. E no versículo 4 ele diz: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. Diga por mim: justifico a mim mesmo. Se atenta nessa palavrinha, justifico. E o Senhor é quem me julga. Paulo, ele está dizendo que ele não dependia do veredito de ninguém. Ele não dependia do que as pessoas pensavam ou concluíam ao seu respeito. Ele não vivia dessa forma. Ele não vivia em função do que os outros pensavam ou achavam a seu respeito. Quando ele diz ali: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico. Essa palavra justificar significa inocentar. Ele está dizendo: olha, não me preocupo com o que vocês pensam e nem o que eu penso ao meu respeito, porque em nada disso pode me inocentar. Mesmo que a minha consciência esteja limpa, isso não me faz inocente. O fato de eu ter a consciência limpa não quer dizer que eu estou inocente a respeito do problema ou do pecado. E o que Paulo está falando e buscando é o que todos buscam. É um veredito definitivo. O que é um veredito? Existe um tribunal, um julgamento. Nesse julgamento existe a ação de acusação e defesa. E o final do tribunal é dado o veredito. E o veredito é conforme o comportamento, o que aconteceu aqui no tribunal, o que foi falado ali, tanto da defesa como do réu. E é dado no final do tribunal um veredito. Quando já viu isso em filme, eles pegam no final e falam: olha, nós concluímos que o veredito é inocente ou culpado. E isso é através de uma análise do comportamento daquele que está sendo acusado. Quem está entendendo, diga amém. E Paulo ele coloca que essa é o problema e a busca de todo homem. É um veredito definitivo. Quando ele coloca aqui que ele não está preocupado com que as pessoas, se algum julgamento, se algum tribunal humano, ou homens, ou ele mesmo, ele está dizendo: eu não me preocupo com isso. Por quê? Porque ele está dizendo: a maioria das pessoas, a grande maioria esmagadora, inclusive dos crentes,
vive em função de um veredito definitivo. Paulo busca o que todos buscam, que é a aceitação e a aprovação das pessoas ao nosso redor. É o tempo todo, nosso comportamento, nossas atitudes, é buscando de fato a aceitação e a aprovação das pessoas. Que a maioria das pessoas vivem dessa forma. E isso mostra que todos os dias nós estamos em um tribunal. A partir do momento que acordamos e saímos da nossa casa, nós já começamos a viver como se estivéssemos num tribunal, sobre uma acusação contínua e sobre uma defesa contínua, esperando o veredito, ou seja, a aprovação e a aceitação das pessoas ao nosso redor. Isso acontece em casa, no casamento, isso acontece na família, isso acontece nos relacionamentos, isso acontece no trabalho, na escola, na igreja, em tudo ao nosso redor. A maioria esmagadora das pessoas vivem dessa forma, esperando a aceitação e a aprovação. Por isso que essa questão de autoestima ou baixa autoestima é algo tão relevante nos dias de hoje. E quando nós falamos de auto, a palavra autoestima, ela não é escrita com L, ou seja, não é A-L-T-O, de alto, de altura. Ela é escrita como A-U-T-O, alto, de algo concernente a si mesmo. Então quando estão falando, você está com autoestima, não é que a pessoa está no alto, é que ela está olhando muito para ela e por conta disso ela se ensoberbece. E quando a pessoa está com baixa estima, e essa é a expressão correta, fui estudar essa semana para entender melhor isso, não é baixa estima apenas, é porque ela está desqualificando, ela está se sentindo desqualificada. Então quando a pessoa está com autoestima, é porque ela se sente qualificada, aprovada. E quando ela está com baixa autoestima, é porque ela se sente desqualificada e reprovada. Quem está entendendo, diga amém. Faz sentido isso? E é assim que funciona a identidade de cada pessoa. Em um tribunal nós temos acusação e defesa. E a maioria das pessoas vivem dessa forma, como se estivessem em um tribunal. E o tempo todo buscando a aceitação e a aprovação das pessoas. Por quê? Porque é o ego que está na história. Desde o início dessa série de mensagens eu tenho falado do ego. Que quando nós vivemos em função do ego, nós vivemos em função de aprovação e aceitação. Por isso que rejeição é algo muito duro, que traz muito danos à alma da maioria das pessoas. Por isso que boa parte das pessoas tem problema com rejeição, porque ela vive em função de aceitação, e quando ela é rejeitada, ela é machucada. E o que é machucado? O ego. Não é ferida nos seus sentimentos, porque o alimento do ego é a aceitação e a aprovação. O ego, ele é um ser insaciável, e ele deseja o tempo todo desse alimento chamado aceitação e aprovação. Por isso que hoje existe esse culto ao ego, uma egolatria hoje. É uma necessidade diária de aceitação. É uma necessidade diária de aprovação. E por isso que as pessoas se sujeitam a circunstâncias, às vezes chega a beirar o ridículo. Por quê? Para serem aceitas. Por isso que muitos se sujeitam a situações absurdas por conta de aprovação, porque ele é feroz, é insaciável. Quanto mais você alimenta, mais o ego quer. O ego não se sacia.
É diferente de que quando você come aquela comida, uma feijoada, onde chega uma hora que você não aguenta mais e fala, chega, não dá mais por hoje. O ego é o contrário. E o alimento do ego, guarda isso que eu estou dizendo, chama-se a comida do ego. Aceitação e aprovação. Aceitação e aprovação. É o tempo todo. E o tempo todo, quem vive alimentando o ego, ele vive como se ele estivesse sendo julgado em um tribunal. Tudo que ele faz, tudo que ele realiza, tem uma única motivação: a aceitação e a aprovação. Os seus relacionamentos, inclusive até o ministério, tem a ver com aceitação e aprovação. E a pessoa vive em função disso o tempo todo. Ela é escrava do ego. O que é escravo do ego? Ele vive em função de aceitação e aprovação. Então todos os seus relacionamentos, todo o seu propósito, tudo que ele faz é em função disso. É assim: se eu me comporto bem e faço o que é certo, eu sou aceito e aprovado. Porém, se eu erro e me comporto de forma incorreta, eu me sinto desqualificado e reprovado. Por isso que tem pessoas que a vida dela não anda. Normalmente ela dá um passo para frente e dois para trás, um passo para frente e dois para trás. E ela fala, por que a minha vida não vai para frente? Por quê? Porque ela vive dessa forma. Então quando ela está bem, ela se sente qualificada, ela dá um passo para frente. Aí quando ela não se sente qualificada e não se sente aceita, ela dá um passo para trás. Por isso que tem pessoas que têm dificuldade demais de conquistar alguma coisa, de prosperar em alguma área, de conquistar circunstâncias. Por quê? Porque quando chega na mão dela e ela não se sente qualificada, ela não assume a responsabilidade, ela não assume o desafio, porque normalmente ela se sente desqualificada para aquilo, e ela vive em função disso, e isso traz muito medo, e o que guia ela é o medo. Então o medo de errar, o medo do que vão pensar, o medo de não dar certo, e aí vai vir a reprovação, vai vir a rejeição. Então para que ela não passe por isso, ela não assume as responsabilidades, ela não assume o propósito. Quem está entendendo, diga amém. Agora, qual foi o segredo de Paulo nessa história toda? E por que Paulo foi uma pessoa bem-sucedida? Porque Paulo, ele explica de forma clara e simples: ninguém poderá justificá-lo. Por isso ele não se importa com o veredito de pessoas e nem dele mesmo. Ele diz o seguinte, deixa lá o texto, por favor. Versículo 4. Ele fala assim, o versículo 3, ele fala assim: eu não me importo com nenhum tribunal humano e nem me julgo a mim mesmo. O que ele está dizendo? Que nenhum tribunal humano e nem ele mesmo tem capacidade para redimi-lo, para inocentá-lo, porque ele tinha consciência da sua condição perante Deus sem Cristo. Ele tinha consciência disso. E ele diz: ninguém poderá tornar-me inocente. Então, se aquele tribunal não tem qualificações para me inocentar e para me julgar, por que eu estou preocupado com ele? E se eu também não estou qualificado para isso, por que eu estou preocupado com a minha opinião? Somente Deus pode me julgar. Versículo 4 ele diz isso: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. E ele fala assim: o Senhor é quem me julga. Ele fala o seguinte: eu entendo que nenhum tribunal tem qualificações para me julgar. Só Deus pode me inocentar. Só Deus pode fazer isso. Só Ele é santo o suficiente para isso. Então eu não vivo em função da aprovação das pessoas, porque é Deus que me aprova. É Deus. É o Senhor. Ele fala assim: é a opinião de Deus que me importa. Agora, você já notou
que somente no Evangelho de Jesus Cristo, que o veredito é dado antes de desempenharmos nossas ações? O veredito normalmente, tradicionalmente, é dado no final. Então existe o julgamento, existe a condição da acusação e da defesa, e no final, conforme o comportamento e análise daqueles que estão julgando, o veredito é dado. Se você comportou bem, aceito. Se você não comportou bem, acusado. E agora vai pagar o preço e vai sofrer. Agora, somente o Evangelho de Jesus Cristo, o veredito é dado antes de qualquer ação nossa. Porque o que está em julgamento não somos nós. Deixa eu explicar melhor. Em todas as religiões, a pessoa precisa desempenhar um bom papel para receber o veredito. Então eu preciso comportar bem para ser salvo. Eu preciso fazer caridade. Eu preciso andar de joelho daqui até lá. Eu preciso cumprir tais exigências. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso meditar, eu preciso encontrar o nirvana, eu preciso fazer isso, eu preciso queimar vela, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso distribuir comida aos pobres. Aí sim eu sou aceito. Mas o Evangelho de Jesus Cristo não. O veredito é dado antes e não é segundo as nossas ações, mas é segundo o que Cristo fez. Porque todos os dias, e por isso que todos os dias as pessoas se sentem como se estivessem num tribunal. Porque o tempo todo ela está buscando uma aprovação e uma aceitação. E esse é o problema. Paulo diz que no cristianismo o veredito é que leva ao desempenho. E não é o desempenho que leva ao veredito. Guarde o que eu estou dizendo. No cristianismo, é o veredito que nos leva ao desempenho, e não o desempenho que nos leva ao veredito. Vou dar um exemplo. Mateus capítulo 3, versículo 17. No capítulo 1 e 2 de Mateus. Mateus ele introduz com a genealogia de Jesus, e ali o momento do nascimento de Jesus, e a fuga para o Egito. Mas no capítulo 3, agora Jesus já está na fase adulta. Mas Jesus ainda não fez nada. É a introdução de Jesus na fase adulta, e Jesus ainda não começou o seu ministério. Ele não curou ninguém. Ele não ressuscitou ninguém. Ele não convocou ninguém para o discipulado. Ele não fez nada. Não tem nada que o qualifique ainda. E a primeira coisa que Jesus faz, que aparece, é o batismo de Jesus, que é onde ele vai até João Batista, e o texto diz, que ao chegar lá e ser batizado por João Batista, os céus se abrem, o Espírito Santo vem como pomba sobre ele, e uma voz fala ao seu respeito, e é a voz de Deus, porque isso aponta como deve ser a vida de cada um de nós. Antes de fazermos qualquer coisa, nós precisamos ser ungidos para isso. Foi o mesmo princípio que Jesus utilizou para os seus discípulos. Ele falou, olha, enquanto não vier o Espírito Santo, não saiam de Jerusalém. A primeira coisa, a coisa mais importante para você ter um ministério bem sucedido é a unção. Porque vocês não vão andar segundo a qualificação de vocês, mas vocês vão andar e fazer e realizar segundo a unção que há sobre vocês. Porque a unção é que nos qualifica a fazer aquilo que naturalmente não temos qualificação. Se eu estou aqui, não é porque eu sou qualificado para isso, é porque Deus me ungiu para isso. Se você está liderando a célula e você está realizando algo no Senhor, não é porque Deus encontrou em você qualificações para isso, é que Ele te ungiu para isso. E se não há unção, busque essa unção.
clame do alto essa unção. E a Bíblia diz que na hora que ele está sendo batizado, o céu se abre, o Espírito Santo vem como pomba e diz assim, então uma voz do céu diz, esse é o meu filho amado em quem eu me agrado. Mas o que ele fez para Deus se agradar dele? O que ele fez, igreja? Diga, nada. Repita comigo, nada. O que Jesus fez? O que Jesus fez para ser aceito? O que ele fez para ser aprovado? E o que você precisa para fazer as coisas? Só entender isso aqui. Olha o veredito. O veredito foi dado. Jesus não tinha feito nada. Mas qual foi o veredito? Você é amado. Porque nós, quando eu falo nós, eu estou falando no geral, generalizando. A maioria das pessoas que vivem debaixo da lei e são escravos da lei, eles vivem em busca de aceitação e aprovação. Então é mais ou menos assim. Quando eu era criança, eu fazia a minha lição. Lembra disso? E aí quando terminava a lição, a professora corrigia a lição e ela devolvia o caderno para você escrito, muito bom, ótimo, parabéns. Em alguns casos aqui, pelo amor de Deus. Mas ali era o quê? O selo de aprovação. Mas por quê? Porque você fez o que pediram para você e você se qualificou para aquilo. Você recebeu a estrelinha do Chaves. Pouco, não sei se você assiste isso. Até hoje eu gosto desse negócio. Aí eu fiz, eu comportei bem, então eu ganhei uma estrelinha. Eu fui aceito, estou aprovado. Então a maioria das pessoas que vivem na lei vive dessa forma. Por isso que ela vive com a sensação de que ela está num tribunal. Por quê? Porque o tempo todo ela faz esperando o muito bom, ótimo, parabéns. E aí por isso que a rejeição, a reprovação é algo que ofende tanto as pessoas. Estava lendo ontem sobre o profeta Aitofel, 2 Samuel capítulo 16, não precisa abrir, só anote. Me chamou a atenção ontem esse texto, antes de dormir, eu fiquei estudando ele um pouco. A Bíblia diz que Absalão se rebela contra o pai, Davi, e agora há uma divisão ali no reino, e algumas pessoas vão caminhar do lado de Absalão, aprovando Absalão, e Aitofel, que era um dos profetas que andava do lado de Davi, agora está do lado de Absalão. E ele é o profeta, ele que dá a direção, ele que fala. Só que aí uma hora ele vai falar e ele dá uma direção, e Absalão rejeita a opinião do profeta. E ele fala, não, eu vou agora atender o que Hussai falou. E ele é rejeitado por Absalão, mas simplesmente porque Absalão falou, tudo bem, mas o que você disse eu não vou considerar. A Bíblia diz que Aitofel sai dali, vai para casa e se enfoca, porque não soube lidar com a rejeição. Como há pessoas como Aitofel, eles buscam tanta aprovação, que quando tem algum tipo de rejeição, se enfocam, desistem, abandonam, se suicidam, por causa da rejeição. Porque aquilo feriu ela demais. Quantas pessoas andam sangrando, porque se dizem feridas, porque um dia foram rejeitadas. Ah, pastor, mas fulano fez, falou isso e aquilo. Eu não estou dizendo que do outro lado está certo ou estou errado. Ou está errado, perdão. Eu estou dizendo o seguinte, que o que está ferido é o ego, porque não sabe lidar com rejeição. Quantas pessoas estão doentes emocionalmente, porque foram rejeitadas, porque foram recusadas, porque vivem buscando aprovação. Seus relacionamentos são somente para um propósito, a aprovação. Não há sinceridade. Muitos casamentos são assim. Por que tem muito casamento com problema?
Porque vive em função de aprovação e aceitação. E gente que vive em função de aprovação e aceitação, ela se torna um sanguessuga emocional. Porque ela cobra, ela exige. Imagine, que casamento é esse? Que eu chego em casa todos os dias e cobro da minha esposa. Só cobro. Você precisa fazer isso? Você precisa fazer aquilo? Por que você não me ligou hoje? Por que você não fez isso comigo? Por que você não mandou boa tarde, bom dia, boa noite? Por que você não falou comigo? Isso, aquilo. Esse relacionamento é desgastante e chega uma hora que estoura. Porque ninguém aguenta viver muito tempo, porque suga ao ponto do outro lado definhar. Porque pessoas assim, elas querem só isso. Como elas buscam aprovação e aceitação, elas fazem, mas elas fazem e trazem nota fiscal para você cobrando. Elas apresentam a nota, ela apresenta o boleto de cobrança. Sabe quando você vai fazer alguma coisa, a pessoa já traz o boleto. Esse dia eu fui numa loja, pedi, falei isso, aquilo, tal, uma loja de tinta aqui. Aí ele já veio, na hora que ele colocou as tintas assim, ele já veio com o boleto. Ele falou, tá aqui, pastor. Eu falei, mas já? Deu nem tempo para eu pensar, brinquei com ele. Pessoas assim, elas já vêm com o boleto. Ela vem cobrando. Olha, você precisa me ligar. Você precisa ser meu amigo. Você não me ligou aqui, eu fiz tanto por você. Porque eu fiz isso. Eu fiz a janta ontem. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E aí, querido, não dá conta. Porque às vezes esse boleto é muito caro. Quem está entendendo, diga amém. O que Deus está querendo tratar conosco é isso nesses dias. Toda vez que você apresenta o boleto, na verdade você fez debaixo da lei, esperando alguma coisa. Por isso que tem tanta gente frustrada com gente, porque faz esperando, faz com a motivação errada, e porque faz com a motivação errada, se frustra. Paulo diz, em Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mateus 3,17, esse é o meu filho, em quem eu me agrado. O que Jesus fez? Nada. E Deus falou assim, você já é aceito. Não porque você faz alguma coisa, mas porque você é meu filho. Eu te amo e decidi te amar. Se eu e você entendemos que somos filhos de Deus, nós precisamos viver dessa forma. Quem está entendendo, diga amém. Porque, irmãos, capítulo 3,17 diz que Jesus fala assim, você é meu filho amado. No capítulo 4, versículo 1, começa a tentação de Jesus. E aí vem o diabo e oferece. Na verdade, o diabo já sabia disso. E o que ele oferece? Alimento para o ego. Ele oferece poder, status e reconhecimento. O que Satanás oferece? Poder, status e principalmente reconhecimento. Se você prestar atenção nos 3 tentações de Jesus, era reconhecimento, comida do ego. Comida do ego. Jesus foi desafiado a deixar o propósito de Deus. E tem gente que deixa o propósito de Deus para ser reconhecido. E o dia que não é reconhecido, não aceita mais cumprir o propósito de Deus. Por isso que púlpito, luzes, são muito perigosos. Porque muitas vezes nós queremos o ministério, mas nós queremos o ministério do reconhecimento. Não. Eu quero, mas eu quero fazer aquilo.
Não, fazer aquilo ali, não. No fundo é o seguinte, não tem reconhecimento, não tem glamour. Quero te falar uma coisa, nem aqui tem glamour. Nem aqui tem glamour. Isso aqui pode ofuscar a nossa visão. Porque às vezes eu nem olho para o alto. Isso aqui não. Não vou fazer isso. Por quê? Porque não tem reconhecimento. Não dá. Eu estou em busca de aplausos, de likes, de joinhas, de curtidas, de coraçãozinho. Porque na verdade eu quero reconhecimento. Porque eu preciso alimentar o meu ego. E o diabo sempre quando ele for oferecer algo para você deixar de cumprir o propósito, ele vai oferecer reconhecimento. Quantas vezes eu vi gente sair da igreja e falar assim, porque aqui ninguém me reconheceu. Eu fiz. Eu ajudei. Entenda que no momento em que você crê, Deus coloca e imputa sobre você as ações perfeitas de Cristo e o seu desempenho como se fossem de Deus. Porque o veredito já foi dado. Eu não preciso mais viver hoje querendo ser aceito. Eu vivo hoje, eu já sou aceito em Cristo Jesus. Por isso que aquele que está em Cristo é o vencedor. Porque em Cristo a justiça de Deus é feita. No que acontece no tribunal? O cumprimento da justiça. E porque Paulo diz, ninguém pode me justificar, porque a verdadeira justiça só vai acontecer em Cristo. Ele é a minha e a sua justiça. Se nós estamos aqui hoje celebrando a ceia, nós estamos celebrando e fazendo memória da justiça dele sobre nós. Então agora o meu desempenho e as minhas ações se dão como base no veredito. Agora é a minha resposta em função do veredito. Eu não estou atrás de um veredito, mas por causa do veredito, agora eu vou agir em conformidade com a palavra. Eu vou agir em obediência. Então eu não sou obediente para ser aceito. Eu sou obediente porque eu já fui aceito. Eu não sou fiel e generoso para ser aceito. Eu não dou meu dízimo e a minha oferta porque eu quero alguma coisa de Deus. Não, eu faço isso em alegria, em prazer por aquilo que eu já fiz, que eu recebi. Não é uma troca. Viver assim é viver na lei, em função de aceitação. E é um tormento viver assim. Por isso que está cheio de crente atormentado, porque ele vai para a igreja porque ele quer algo de Deus, ele dizima porque ele quer algo de Deus, ele está no ministério trabalhando porque ele quer algo de Deus. Há alguns tempos atrás, tinha um jovem da nossa igreja, líder de célula, e eu conversando com o líder dele, menino bom, acordava todo dia 5 horas para orar e meditar, para depois ir estudar e trabalhar. Eu confesso a vocês que nem eu acordo 5 horas para isso. Menino bom, fazendo, liderando. E aí um dia do nada virou a cabeça. Saiu da igreja. Desandou. Foi fumar maconha. Foi se prostituir. O que explica isso? O que explica às vezes você que já viu gente pregando, orando, ministrando, e agora você encontra ela numa boca de bar, bêbado, com a cara inchada, fumando? O que explica isso? Que quando ela fez porque ela estava atrás de um veredito, e por algum motivo, ela não conseguiu atingir o que ela gostaria, ela não conseguiu aceitação, porque viver assim ninguém aguenta muito tempo. Uma hora essa corda estoura.
E aí que a pessoa desanda, e normalmente, perceba uma coisa, todo decepcionado, quando se decepciona e se frustra, chuta o balde. Perceba isso. Todo decepcionado, todo frustrado, quando chuta o balde, quando ele se decepciona, ele chuta o balde, ele vai para o outro extremo. Está aqui na igreja pregando, fazendo, orando, daqui a pouco ele chuta o balde, está lá enchendo a cara, se encaixaçando com mulher, com um monte de coisa errada. O que explica? Eu estou atrás de um veredito. As ações dele só têm um propósito. Eu não lidero, eu não estou servindo, eu não estou adorando, porque eu faço isso em alegria no Senhor. Eu faço isso porque eu estou atrás de aceitação. Quem está entendendo, diga amém. E aí, você precisa entender que agora você é aceito e aprovado. E essa é a verdadeira vida em Cristo. Viver em Cristo não é vir na igreja, não é ter um ministério. Isso tudo é resultado. Então agora, qual que é a verdadeira vida? Eu não tenho que fazer as coisas para ser bom. Olha que liberdade maravilhosa. O dia que eu tiver, eu tenho que ir para a igreja. Porque eu tenho que ir, porque se eu não for, vai que acontece alguma coisa comigo. Hoje tem reunião de discipulado. Que luta. Bom, vamos lá, né? Eu tenho que dar meu dízimo. Porque se eu não der, vai vir um devorador, vai quebrar meu carro, vou ter que gastar dinheiro, vou ficar doente, eu vou dar o dízimo lá na farmácia, então é melhor eu dar o dízimo, pelo menos o devorador não entrar na minha casa. Ai, meu Deus. É um tormento viver assim. Você não vai dar conta. Agora não, a verdadeira vida é o seguinte: eu sou aceito, diga eu sou aceito. Em Cristo Jesus, por meio da justiça de Cristo, eu sou aceito. Fala assim: eu sou aprovado, não porque eu sou bom, mas porque Cristo é bom. Você vê que coisa maravilhosa. Então agora eu simplesmente faço as coisas pelo simples prazer de realizar. Eu sou livre. Por muitos anos eu vivi assim. Essa igreja não vinha muita gente. Meu Deus, cadê o povo? Cadê o povo? Aí eu ficava preocupado. Será isso, aquilo? Um dia Deus me ensinou: chega, para com isso. Se alegre, você está aqui para se alegrar em mim e não no povo. Eu falei: é verdade, não estou aqui por causa de gente, estou aqui por causa de Deus. Acabou, nunca mais, eu nem me preocupo. Posso pregar para um, para nenhum, para 1000. Estou bem. Não tenho preocupação. Flui. Porque agora eu estou livre. Eu ando 100 quilômetros para fazer uma célula lá em Limeira, toda semana. Mas não vou com o coração pesado, eu vou feliz. Sabe por que eu vou feliz? Porque agora eu sou livre, eu faço pelo simples prazer de fazer, não para ser aprovado por ninguém nem por Deus. Isso é liberdade, irmãos. Eu ajudo pessoas porque quero ajudá-las e não para me sentir bem. Houve uma explosão agora no período da pandemia de gente doando alimentos, cestas básicas, o ímpio. Você percebe que quando tem uma tragédia muito grande, os ímpios se mobilizam para dar cesta básica? Já percebeu isso? Mas você acha que eles fazem isso por generosidade? Eles fazem isso para se sentir bem. Porque às vezes eles estão bem e estão vendo os outros mal e falam: eu preciso fazer alguma coisa. Então, para me sentir bem, eu faço. É desencargo de consciência isso. Isso é desencargo de consciência. Não estou dizendo que é importante. Mas eu estou dizendo por causa da motivação. Você lembra que nós lemos lá? No dia do Senhor, o que vai ser revelado? As nossas motivações. Você sabe por que teve gente que às vezes já liderou célula na nossa igreja, já fez alguma coisa. Não estou dizendo todo mundo, estou dizendo de alguns. E hoje não estão liderando, estão até traumatizados. Vou dizer, porque queriam aceitação. E o dia que eu sofreram rejeição, alguma coisa,
se machucaram, se ofenderam. E às vezes nem estão conosco mais. Porque faziam buscando alguma coisa. E qual que é a verdadeira liberdade? Eu não vivo mais em função do meu desempenho. Lembra que eu falei semana passada? Paulo tira o ego da história. Então eu não vivo mais olhando para mim o tempo todo e me avaliando. Quando eu estou bem, comporto bem, eu me sinto bem. Mas quando eu não estou bem e não comporto bem, eu me sinto desqualificado. E eu não fico mais infeliz quando sou desprezado ou rejeitado. Quem tem o ego resolvido não sofre. Quem tem essa questão dentro do coração não sofre. Porque deixa eu te falar uma coisa, rejeição e desprezo você vai passar. Você vai errar. Por que alguns não fluem nos dons? Às vezes Deus quer usar você, Deus te deu um talento, e às vezes você fica aí não permitindo Deus, sabe por quê? Porque você tem medo de, se não acontecer, medo de rejeição. É o medo que não te move. Porque por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Quando eu entendo que eu sou amado por Deus, eu não tenho mais medo. Ai, mas e se eu for lá e der uma palavra para o irmão lá, e se não se cumprir a palavra? Eu vou dizer que o meu pastor fala, o problema não é teu, é de Deus. Aí se eu orar por um enfermo e ele não ser curado, o problema não é teu, você tem medo de passar mico, você tem medo de aprovação. E aí o problema é o seguinte, gente com esse coração, o dia que orar por um cego, e o cego voltar a ver, ele vai usar isso aí como moeda de troca. Pode ver que tem gente que usa milagre como moeda de troca. Olha, eu já curei 35 cegos. Eu já orei. Então é para Ele, a glória é para Ele. Mas quando eu não estou preocupado e não vivo mais assim, agora eu posso orar. Ah, mas e se Deus o curar? Mas e se Deus curar? A responsabilidade é do Senhor, aí eu fluo nos dons. Quem quer fluir nos dons, diga amém. Fala assim, eu não terei mais medo. Se Deus falar para você orar, e se você sentir o ímpeto de orar, ore. Se Deus falar uma palavra e você sentir o ímpeto de liberar uma palavra de conhecimento, libere. Seja ousado. A minha identidade ela está definida pelo veredito que já recebi em Cristo Jesus. E essa é a liberdade que Cristo nos deu. A banda pode subir, por favor. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Que escravidão é essa? Viver na lei. E o que é viver na lei? É viver em função de aceitação e aprovação. Eu faço por merecer. É viver na base do merecimento. Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Que liberdade é essa? Eu não vivo mais em função de merecimento. Quem está entendendo, diga amém. Eu não vivo mais em função de merecimento. Não seja mais escravo disso. Decida no seu coração hoje. O veredito já foi dado. E o tribunal já aconteceu. E sabe quando foi esse tribunal? Na cruz do Calvário. A cruz foi o seu tribunal. Por isso que na cruz a justiça foi feita. Quando que aconteceu a cruz? Lá atrás. O veredito já foi dado. Fique de pé, eu quero ler o último texto. Isaías 53.
diz assim, versículo 7: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado e não abriu a sua boca. Jesus não se defende, Jesus não se justifica, ele aceita a acusação e assume a responsabilidade. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Nós falamos muito que Jesus morreu no nosso lugar, mas que lugar é esse? Ele recebeu a condenação que merecíamos, e o julgamento que deveria ser nosso, para que eu e você não precisássemos mais estar nesse tribunal. O veredito foi dado, ele já te abençoou. Quem está entendendo, diga amém. Já foi definido na cruz, quando ele estava sangrando e o seu sangue derramado, no seu último suspiro, ele declara: está consumado. Ele já te deu. Você pode sair daqui hoje se sentindo livre de acusação, porque nenhuma acusação há sobre aqueles que são de Cristo Jesus. Se você está aqui hoje e sabe que é de Cristo, você não precisa mais viver preocupado com isso. Você é livre para desfrutar da bondade e do amor de Deus.